Para começar do zero. Fala, meus queridos Rebels, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ian Dias e essa aqui é a Zero AI. Para você que entrou hoje, a Zero AI é um canal para falar um pouco sobre marketing, sobre inovação, sobre tecnologia e principalmente sobre dados. E hoje a gente está lançando o nosso primeiro conteúdo da categoria Artigos. E a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, a evolução das máquinas. Dentro dele a gente vai passar por uma gama de informação para explicar para vocês um pouquinho como o marketing saiu do absolutamente zero, onde as pessoas interagiam, para chegar hoje onde a interação está muito impactada com a internet, com as redes sociais, com o digital. E para isso eu quero te convidar primeiramente a estar fazendo parte desse processo, ouvindo atentamente, colaborando, deixando aqui seus comentários, suas perguntas. Isso vai ajudar bastante a gente debater. Só para vocês saberem um pouquinho, esse conteúdo aqui está sendo produzido em multicanais, tanto no YouTube quanto também no Spotify. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, prepare-se que agora a gente vai entrar na nossa jornada para falar um pouquinho sobre esse artigo que a gente construiu com conteúdos realmente muito impactantes sobre o marketing e como ele evoluiu nesse processo. Então, bora lá? Marketing. A evolução das máquinas. Primeiramente, antes de mais nada, preciso entender uma coisa. Pare de gerar valor. Essa frase pode ser um pouco impactante para aqueles que já conhecem a técnica de gerar valor, né? Que isso é fundamental hoje para quem trabalha com marketing utilizar essa ferramenta. Mas o que eu te provoco a pensar é: por que a gente gera valor sem usar a inteligência a nosso favor? Para a gente compreender todo o cenário, é importante a gente observar que o mundo mudou muito, principalmente influenciado por causa da internet e da tecnologia, mudando um pouco o nosso comportamento de fazer as coisas, principalmente a forma como a gente geria e fazia o marketing, que até então era tudo baseado no empirismo, ou seja, eu usava a minha experiência e a minha observação para criar uma ação, uma estratégia de marketing, uma campanha ou até uma arte. Mas hoje a gente tem um universo de dados e a gente pode utilizar a tecnologia e esse universo de dados para a gente gerar coisas realmente inteligentes, assertivas e que vai realmente gerar impacto. Para isso a gente separou 3 cases muito interessantes que provavelmente você pode conhecer e aplicar no seu dia a dia como um analista de marketing ou você como um gerente ou gestor da sua empresa. O primeiro case que a gente trouxe para vocês é a 70sense. Ela é um algoritmo que ela ajuda principalmente a você que quer criar aquela estratégia de e-mail marketing e alcançar, fazer as pessoas terem uma taxa maior de abertura desse e-mail. Então, ela usa um algoritmo que aprende um pouco melhor com o comportamento do público-alvo e gera aqueles copywriters para e-mail marketing muito mais efetivos e assertivos. E um outro grande exemplo é a Albert. É um software de autoaprendizado que ela entende quais são os interesses do público-alvo e gera campanhas de marketing automatizadas. Imagine aí, você pensando que, nossa, conseguiria construir tudo. Pensa em utilizar um software desse aí ao seu favor. E por último, na nossa lista de cases para impactar realmente esse universo de marketing, tem a Personalize, que é uma ferramenta de inteligência artificial que identifica quais são os interesses do teu público-alvo que está na tua lista de contatos e ele te lista especificando quais são realmente esses interesses. Então ajuda muito no processo criativo, no processo de montar a estratégia, saber realmente quais são os interesses deles, assim se tornando cada vez mais efetivo. Para a gente entrar de vez no nosso tema hoje e falar sobre a história do marketing, o que fez o marketing evoluir, o que influenciou na época e que pode servir para hoje para a gente de aprendizado, né? E para isso a gente fez um estudo bem profundo sobre a história do marketing, como estava o comportamento atual dos períodos e também utilizamos alguns fundamentos, principalmente daquele autor que provavelmente vocês conhecem, que fundamentou o marketing moderno, que é o Kotler. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 gerações. Primeira geração, o início de uma produção em massa. Vender bens e serviços é tão antigo quanto a
própria civilização. Embora não possa dizer ao certo a data específica do surgimento do marketing, é certo dizer que ganhou um outro significado ali por 1760. Até então, produzir qualquer tipo de informação era um trabalho quase que artesanal, né? Porém, no início da Revolução Industrial, o maquinário de Gutenberg permitiu um impacto enorme, a impressão em massa. Isso fez com que o marketing fosse aplicado à economia de escala, ou seja, quanto mais se anunciava, mais se vendia. Mas isso não durou muito tempo, começaram a surgir concorrentes, influenciando principalmente o surgimento então de uma nova era. Segunda geração, a queda dos monopólios. Por causa das concorrências, as pessoas começaram a se tornar mais exigentes, fazendo que grandes monopólios caíssem e surgindo vários nichos, ramificando setores que até então eram únicos em vários, e agora fazendo que o marketing fosse focado agora a clientes. E foi um momento da história na qual a consciência coletiva teve o maior desenvolvimento do seu senso crítico. É quando surge a ideia clara de segmentar o público-alvo com base em seus interesses e preferências. O que chamamos hoje então de público-alvo. Anunciar em uma revista automotiva perdia o total sentido se a sua oferta, o seu produto, era focado para criança. Por isso, o conceito de público-alvo fez com que as empresas e corporações focassem os seus recursos, utilizassem mais a inteligência de negócio e o marketing para alcançar realmente as pessoas na qual se interessavam por seus produtos. Foi aí também nessa geração que ficou popularizado por Neil Borden em 1950 o mix de marketing, os famosos 4Ps, produtos, preço, praça e promoção. Os 4Ps foram realmente utilizados para ajudar a organizar as informações internas das empresas, principalmente ajudar elas a construir um posicionamento no mercado, principalmente entendendo conceitos como qual produto eu quero que as pessoas comprem, aonde eu quero vender, qual é a praça, qual é o local que eu quero ofertar para essas pessoas, qual o preço eu quero que elas comprem, qual o preço que elas estão buscando, ou qual é a promoção, que tipo de gatilho promocional eu posso estar oferecendo para essa pessoa. São esses conceitos que ajudaram realmente a criar estratégias de marketing naquela época que ajudaram empresas a passarem a um próximo estágio. Terceira geração, o surgimento da internet. Entra em cena algo que mudaria o mundo. A internet. Criada em 1969, ela só começou a ser comercializada em 1987, mas sua popularização a partir daí foi em escala inimaginável. Até então, o marketing era concentrado a necessidades de grupos, ou seja, ele ficou mais personalizado e agora o foco é na entrega de valor. E essa entrega de valor está muito relacionada à peculiaridade que a internet tem. Hoje em dia, as pessoas se relacionam muito mais rápidos e influenciam umas às outras, abrindo portas a várias discussões, a buscar soluções conjuntas. Por isso, a entrega de valor surge aí como uma porta de conexão entre empresas e pessoas. As marcas, então, precisaram aprender a se conectar mais profundamente aos seus clientes, produzindo a percepção de uma entrega que vai muito mais além do que vender seus produtos e serviços, mas resolver as necessidades e desejos. Nasce aí então vários conceitos, mas vou explicar para vocês um muito importante, que é a persona. A persona nada mais nada menos que um personagem fictício que as marcas criam para representar um tipo de usuário. Ou seja, eu posso ter ou tenho um público-alvo, mas eu posso ter vários tipos de perfis de usuários. Isso possibilita que eu tenha uma empatia maior e, no caso, eu posso personalizar, então, um atendimento a esse público, esse tipo de usuário. Mas não acaba aí, a internet facilitou a criação de vários tipos de estratégias, entre elas a geração de conteúdo, a captura de leads, a fidelização dos clientes e o inbound marketing. Não, especialmente falando um pouquinho do inbound marketing, é uma estratégia usada até hoje, na qual coloca principalmente o consumidor, o cliente, como foco na tomada de decisão. Em toda a sua jornada de compra, ele toma as ações para onde ele quer ir, e assim criando uma interação e uma aproximação realmente bem forte entre a marca e o consumidor. Quarta geração,
O dilema das redes sociais. As redes sociais não fez apenas mudar a forma como o marketing agia, fez também algo muito importante. Mudou o hábito das pessoas. Não apenas de consumo, mas em geral mudou tudo. As pessoas hoje vivem praticamente quase que 24 horas por dia utilizando e consumindo nas redes sociais, em todo o seu aspecto das internets. Para isso, fez mudar os seus comportamentos, suas formas de pensar, nas suas formas de como se relacionar e interagir com pessoas e com marcas. Para isso, o marketing e as empresas tiveram também que se adaptar a essa nova mudança. Agora, o marketing é focado no ser humano. Os consumidores estão no lado a lado com as suas marcas, trabalhando juntos, pensando por ideais e trazendo agora um senso real de comunidade. Essa é a palavra. Algo tão forte assim que aquelas hierarquias verticais de relacionamento, quando a gente entrava na loja, olha, eu quero resolver o meu problema. Aí chega o técnico, atende, olha, eu posso te explicar, mas para te comprar tu tem que falar com o caixa. Aí tu vai lá, conversa com o caixa, olha, teu cartão não passou, vou te passar para o gerente. Essas hierarquias verticais de ir passando um para o outro se quebraram totalmente. Hoje, as hierarquias funcionam muito mais horizontal. Vem aqui que contigo eu vou te levar na jornada de compra, eu vou te ajudar a resolver todos os problemas aqui dentro. Não vai ter uma mudança de passar por pessoas. Ela quebrou isso porque a internet quebra barreiras. Por essa facilidade, ela trouxe essa mudança principalmente no relacionamento, na forma de consumir. Hoje as pessoas não querem mais lidar com logotipos, cores, robôs. Elas querem falar com pessoas que têm voz, rostos. E aí surge o conceito de humanizar as marcas. E não para por aí, a gente tem muito mais outros conceitos que surgiram nessa era, como o marketing de comunidade, o marketing de causa, influencers, gamificação e omnichannel. Conceitos esses que dão um indício para o surgimento de uma nova era. Uma era revolucionária baseada na tecnologia e na relação humana. Quinta geração, orientado a dados. Os dados que eram utilizados então de forma ineficiente passaram agora a ser fundamentais para as estratégias de marketing. E surgem aí dois conceitos importantes na qual eu quero que você grave. Data marketing, ou também conhecido também Data Driven Marketing, ou seja, o marketing orientado a dados. Trabalhar usando dados não é nenhuma novidade, tanto que foi citado pela primeira vez há séculos atrás pelo alemão Gottfried Haushow, em 1746, que apresentou ele como análise de dados sobre estado, conhecido hoje provavelmente para aqueles que estudaram um pouco de matemática como estatística. A partir daí, cientistas e pesquisadores vêm estudando todos os anos métodos que podem ser usados para comprovar uma hipótese, ou seja, fazer uma inferência e a partir daí verificar fatos e probabilidades que fundamentam suas hipóteses. Eu sei que eu falei agora palavras muito difíceis, inferências, probabilidade, e para ajudar vocês a gente preparou um exemplo, mas é importante que você entenda a cabeça de um cientista, como ele utiliza realmente os dados para entender como as coisas acontecem. E para isso eu quero muito que você imagine. Eu quero agora que você imagine que você está na sua casa, passa pela cozinha e vê um lindo bolo. Você não sabe como aquele bolo foi parar ali, quem é que fez aquele bolo? Será que foi teu irmão desastrado na cozinha? Ou foi a tua mãe ou vó? E aí então você cria na sua cabeça a seguinte hipótese. Esse bolo deve estar uma delícia. Como que você sabe se esse bolo realmente está bom ou não? O passo óbvio é tirar uma fatia do bolo, uma pequena porção dele, né? E experimentar, comer ele. E aí, com essa informação dessa pequena fatia, tu vai poder generalizar e dizer se o restante do bolo é bom ou não. E para deixar isso ainda mais preciso, para te ter certeza que foi só aquela fatia que estava ruim ou não, talvez você tenha pegado um morango que esteja estragado, você pode comer mais fatias ou pedir para mais pessoas também provarem. Trazendo para o mundo real esse exemplo do bolo para a vida cotidiana, para quem trabalha com marketing,
Imagina então você que precisa saber se o teu público-alvo vai gostar do teu produto, correto? Então tu cria a seguinte hipótese: as pessoas gostam, as pessoas que eu quero, né, gostam de carros. Então o que seria o bolo? O bolo seriam os milhões de dados que o teu público-alvo está gerando, tanto nas redes sociais, nos aplicativos que eles utilizam, em todos os dados na qual ele gera no dia a dia. Esse é o bolo. Então, para saber se ele realmente gosta do teu produto, que são carros, para isso você agora vai tirar uma fatia, uma porção desses dados. Não vai precisar tirar todos os dados do mundo, mas uma pequena porção que represente realmente essa quantidade de dados que você tem. Então, essa pequena porção de dados que tu vai tirar, que vai ser a fatia do bolo, você vai testar ela, verificar realmente se a tua hipótese, as pessoas gostam de carro, querem ter um carro. E com isso você pode ter uma certeza ou não, se é para o teu chefe ou para a diretoria, se as pessoas vão realmente querer comprar carro ou não, poder generalizar. E esse é só mais um exemplo que eu trouxe para tentar explicar um pouquinho como uma pessoa, um analista que é orientado a dados, pensa e trabalha com dados. Como isso se torna uma decisão inteligente para o dia a dia. Mas tudo isso que eu falei quase agora não é nenhuma novidade. A gente já vem usando as estatísticas, esses conceitos há um bom tempo. Eu sei que você deve estar se perguntando então o que mudou, né? O boom da tecnologia. Antigamente fazer essas análises, né, de dados que gerassem inteligência de negócio, a parte mais difícil era coletar dados. Era preciso então fazer uma pesquisa em campo, ir bater em porta, fazer ligação para coletar dados que às vezes eram insuficientes para realmente gerar uma inteligência. E hoje, com o advento da internet e principalmente de um conceito que eu quero que vocês lembrem muito, que é Big Data, foi possível ter informações. Bilhões de terabytes estão nas redes, na qual a gente pode consumir para utilizar realmente ao nosso favor. E essa mudança aí no uso de dados impactou muito a forma como o marketing é feito. E para isso a gente trouxe duas práticas que incorporaram agora a visão das novas estratégias de marketing a serem feitas. A primeira que a gente vai falar hoje é sobre o Business Intelligence e a outra é sobre o Data Science. O Business Intelligence ela é uma metodologia realmente de porta de entrada para as empresas, principalmente nessa cultura da data marketing ou marketing orientado a dados. Ela constrói uma arquitetura, né, que usa uma rede de ferramentas e metodologias para gerar um processo de coletar esses dados que estão na internet e tentar organizar esses dados de uma forma realmente que consiga gerar uma conexão, é analisado esses dados e por último é monitorado eles para realmente gerar aquela informação que vai ajudar na ponta, na tomada de decisão. Complexo isso que eu falei, né? Mas ela ajuda realmente a coletar, tratar esses dados para que vire no final, talvez para alguns, né, aqueles dashboards bonitinhos que vão ajudar aos gestores, os líderes a tomar realmente ações inteligentes, tomar as decisões que são precisas no final. E a gente separou um exemplo para vocês que impactou e influenciou o investimento em BI, principalmente na análise preditiva, algo que ocorreu em 2004 e é apresentado no livro Data Science para Negócios. Começando com o furacão Francis, que estava a caminho do Caribe, ameaçando ali toda a costa atlântica da Flórida. E nesse momento que os grandes sábios das lojas Walmart decidiram testar a sua grande ferramenta, a nova análise preditiva deles, elas analisaram todos os dados baseados no acontecido com o furacão Charley, que apareceu semanas antes. Eles queriam realmente saber quais são os produtos que seriam mais comprados para garantir que estejam bem abastecidos antes do furacão. Claro que parece ser muito óbvio que o mais importante para as pessoas era comprar o quê? Água, lanterna, comida, aqueles kits de segurança, já que um furacão está vindo, né? Mas se enganou. As pessoas não queriam apenas esses produtos convencionais. E essa análise preditiva conseguiu detectar que teria havido um aumento na venda de Pop-Tarts de morango, que é tipo uma bolacha recheada, né? Ela teve um aumento praticamente 7 vezes acima do normal antes de um furacão.
Esse exemplo da Walmart mostrou pra gente que conexões inesperadas podem surgir quando a gente analisa dados do passado, quando a gente começa a usar exemplos de dados que ocorreram. E esse é só mais um grande dos exemplos. Nossa segunda prática, na qual ficou também popularizado pelas empresas e corporações e todo o universo no marketing, é o uso do Data Science, ou ciência de dados. Essa é uma ciência nova, em geral, surgida ali em 2001, que tem o objetivo de estudar mais profundamente o uso dos dados. E ela proporcionou a criação de mecanismos incríveis, entre eles inteligências artificiais, redes neurais, coisas que possibilitaram a interação automatizada com as pessoas, ou predizer precisamente ações e assim conectar realmente estratégias incríveis e o uso dela de formas que revolucionaram como o marketing é feito. E provavelmente você conhece o maior exemplo hoje, ou a mais famosa exemplo de inteligência artificial, que é a Alexa. Para alguns pode parecer que ela é só aquela assistente virtual, né, que ajuda a acender e apagar luzes, né? Mas te digo uma coisa, ela é muito mais do que isso. Imagine você que ela analisa praticamente o teu perfil de consumo, as coisas que você compra, as músicas que você ouve, os horários que você acorda, as gírias que você utiliza e todos os outros dados que são originados com a sua interatividade com a própria Alexa, né? Ela vai entender, ela vai analisar isso e gerar uma inteligência de gestão, principalmente para o marketing da Amazon, na qual no final do processo ela pode originar para vocês ofertas específicas de produtos que são a sua necessidade. E a gente separou também mais um grande exemplo agora da Target, do como a inteligência artificial pode impactar realmente a vida de um consumidor. E o começo dessa história começa com uma grande corporação que estava empenhada em conseguir gerar campanhas focadas para futuras mamães. Ela tinha a visão de sair na frente no mercado. Por isso ela usou sua inteligência artificial, na qual ela começou a aprender sobre os comportamentos, principalmente das mulheres grávidas, que estavam em suas redes de contatos, nas redes dos seus consumidores, né? E começou a identificar que elas mudavam seus hábitos quando estavam grávidas, né? Elas começavam a pesquisar e comprar, principalmente, né, colônias e cremes com fragrâncias mais suaves, ou até mesmo sem cheiros, além de quererem comprar também, né, suplementos ricos em magnésios, cálcio e zinco, né? E nossa história começa com um certo dia, um pai preocupado com sua filha, que ele vai até a empresa perguntar para o gerente, né, o que eles tanto mandavam propaganda para sua filha, que isso de certa forma, irritado ele, né, iria estimular sua filha a engravidar. Ela só estava recebendo propaganda sobre gravidez e comprar fraldas e tudo mais, né? Mas semanas depois, o pai dessa menina descobre que sua filha já estava grávida há alguns meses, ou seja, a inteligência artificial da própria Target foi capaz de aprender com as mudanças de comportamento daquele cliente específico e prever com exatidão que a menina já estava grávida antes mesmo dela saber. E esse é só mais um exemplo de uso de inteligência artificial. Pode parecer uma historinha meio fictícia, que não seja real, mas isso é realmente baseado em coisas que aconteceram, que não influenciaram apenas uma pessoa, mas várias outras pessoas. E a inteligências artificiais vem sendo utilizada cada vez mais, que mostra e comprova como ela pode impactar o crescimento de uma empresa, impactar na forma como ela pode se relacionar e gerar valor para o seu público-alvo de formas efetivas. Chegamos ao fim da nossa jornada, na qual a gente conseguiu entender realmente, né, na nossa história, esse artigo na qual a gente montou para vocês, como o marketing evoluiu, como ela era impactada pelas situações e momentos da história, né, como ela se desenrolou durante essas gerações, né, mostrando assim na geração atual na qual estamos como os dados são fundamentais para a sua estratégia, para que você se manter realmente competitivo no mercado, se manter atualizado. Então, o marketing orientado a dados é fundamental. E aí, gostaram do vídeo? A gente fez esse conteúdo com muito carinho, pensando em vocês. Por isso a gente pede muito que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, principalmente ative o sininho para estar recebendo novas notificações, novos vídeos.
Isso ajuda muito nós a estar produzindo e continuar produzindo conteúdos como esses, conteúdo realmente que vai mudar a forma de vocês pensarem, a forma de vocês evoluírem. E para isso eu convido vocês a estar entrando nessa jornada com a gente de descoberta de como o marketing pode estar se relacionando com a tecnologia, como a gente pode aprender, onde eu posso procurar ferramentas que vai me ajudar no dia a dia. Então vem com a gente nessa jornada de descoberta. Então pessoal, prontos para começar do zero?